Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral. Hoje a gente com duas pautas interessantíssimas hoje. Esse trabalho que eu tenho feito de Estado de Direito, né, as garantias constitucionais, debater a democracia no seu aspecto mais amplo, eu acho que é um papel não só de todo cidadão, mas de todo canal de comunicação. A gente está tentando fazer isso aqui, modestamente aqui na TV Banqueta, né, no Cultura Geral. A gente está tentando fazer esse debate, né? Já trouxemos, além do Ciro Gomes, nós fizemos há quase 30 dias atrás, nós trouxemos aqui o Daniel Cerqueira, e a gente está tentando discutir esse assunto com pessoas que têm profundidade nesse assunto de fato, né? E a gente precisa debater, discutir e entender o que está acontecendo por aí. Tem muita coisa para a gente aprender e muita coisa para a gente poder divulgar também. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Cultura Geral, e é sempre um prazer aqui na TV Banqueta fazer o Cultura Geral todos os dias, pelo menos segunda a quinta-feira ao vivo. A gente está recebendo para esse bate-papo hoje sobre democracia e Estado de Direito o professor Ricardo Brasileiro, meu amigo, né, de Fundo de Cozinha, lançou o livro dele também, mas eu acho que o pano de fundo dessa discussão, a gente vai ter que fugir um pouquinho da literatura e discutir um pouquinho o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, né? E a gente vai falar também dos animais, né? Principalmente dos cachorros, dos pets que estão sendo abandonados aí. E a gente está tendo um trabalho muito legal do Bem Pet aqui em Nova Lima. A ideia de misturar as pautas é essa mesmo, para o assunto não cansar, né? E a gente conseguir alinhar muitas coisas e alinhar também assuntos diversos e diferentes para a gente poder criar uma identidade com o nosso telespectador. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui mais uma vez para a gente poder tentar, pelo menos, entender um pouquinho, cada dia mais, né, do que a gente está vivendo aí. Não, o prazer é meu, é uma satisfação grande estar aqui com vocês, né, notadamente junto com essa pauta aí, né, que é uma pauta de animais, sendo que os livros que eu lancei recentemente aí que você disse são livros que têm essa temática animal. Não sei se foi uma coincidência ou foi proposital. Não, foi proposital. Pois eu fico feliz aí de ter essa coincidência e ter essa oportunidade de estar aqui tentando falar aí essas impressões que temos aí, né, sobre essa realidade um pouco obscura, né, que a gente tem vivido, obscura em muitos sentidos, né, até de difícil compreensão, na verdade. Né, mas agradeço muitíssimo. Ariane, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber. É um prazer. Você está perguntando se é gravado, se é ao vivo e tal. É gravado, tá? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber. Tá? Obrigada. E eu acho que a gente tratar disso, principalmente com as pessoas aqui da cidade, é muito importante. Sim. Essa pauta, a pauta animal é sempre muito importante. Né? Sim. E é importante também a gente trazer para conhecimento da população, né? Porque é importante que a população também comece a aprender a tratar os animais e saber que os animais também têm direitos. Isso, né? Que os animais também têm direitos. É isso mesmo. Minha amiguinha, tudo bem? Oi. Itabiri tá andando direitinho? Estamos andando. Como é que tá a pauta animal em Itabiri? Então, hoje a gente realiza um trabalho, né? Claro que não é ainda perfeito, não é, né? Nunca o é, ideal, nunca será, né? O ideal, mas lá a gente tem um apoio público muito grande. Eu sou coordenadora técnica do Serviço de Controle Animal no município, e a gente vem trabalhando, lutando muito, né, nessa parceria ONG Serviço Público, porque realmente é muito importante, e fazendo realmente o que é possível. A gente vai discutindo. Ricardo, deixa eu começar com você. Nós estamos vivendo o limite entre ficção e realidade, mais para ficção do que para a realidade, de volta à Jornada das Estrelas? Eu acho que talvez uma ficção seria aí uma ficção do plano assim, de terror, né? Uma coisa relacionada a um terror mesmo, ou a uma distopia absurda, né? Então a gente tem uma realidade idealizada, nessas realidades utópicas aí, que é o que a gente quer, né? Que são metas, na verdade, né? Propósitos, coisas onde a gente quer chegar. Nós estamos no sentido contrário, né? A realidade nossa é distópica.
né? Isso é que é o mais curioso, né? Então teve sempre essa discussão aí entre ficção e realidade, né? O que é se a arte imita a vida ou a vida imita a arte, tal. Agora essa situação, essa arte, né? Ou essa vida aí em questão é uma vida de terror, na verdade, infelizmente, né? Onde é que entra o seu livro e a literatura nessa conversa aí? Olha, isso é uma questão pessoal para mim, né? Muito pessoal. Essa e talvez esses livros, né? Que são bichos, né? São esse livro que trata desse assunto, são 3 livrinhos que tratam desse assunto específico. Isso é um pano de fundo, uma temática, porque na verdade esses bichos todos aí, em alguma medida, eles emulam humanos, na verdade, né? Então talvez eu pegue alguma característica de um animal ou outro aí para tratar de questões nossas aí, vamos dizer, talvez uma tradição fabular, né? Uma tradição velha, antiga, uma tradição de fábula, né? Segundo me parece, segundo o prefaciador também identificou, né, que é o professor Antônio Marcos Pereira, da Federal da Bahia, que é crítico literário e prefaciou com muita generosidade os livros para mim. Ele também identificou essa linhagem. Eu particularmente entendo aí também essa linhagem. Eu tenho uma origem, digamos, rural. Não, eu tenho muito contato, eu tive na infância muito contato com o meio rural, em vista aí de inserções familiares, né? Meu pai é fazendeiro, filho de fazendeiro, neto de fazendeiro, bisneto de fazendeiro, e eu frequentei muito fazenda, né? Na minha juventude, ainda frequento, com menos assiduidade, mas frequento. E essa realidade, junto com uma realidade aí de narrativa, né? Aquela realidade de uma tradição oral, na verdade, né? que se cultivava nesses ambientes, ou nesse ambiente rural, né? E que tem se perdido por aí. Eu acho que são essas duas forças aí, talvez, que entram aí nesse livro. Agora, esse livro, isso também, nesses livros, eles também têm, aparentemente, nessa mesma tradição aí de fábula, tem algum propósito pedagógico, talvez, não? Dele advenha, né? uma ideia aí, né, pedagógica também, né, essa história vamos dizer, de histórias exemplares, né, como são essa tradição oral tem sempre muito disso, né, de contar histórias exemplares, né, vai narrando situações que aconteceram muitas vezes, situações reais, inclusive, né, a narração de situação real. Olha o que aconteceu com fulano, foi assim, foi assado, aí se deu mal, ou o bicho tal é assim, tem essa característica XYZ, e com ele se dá isso, ou vai acontecer isso, né? Então, as metáforas. Ô Ricardo, como é que você vê o Estado de Direito, você como intelectual, como advogado, como é que você tem visto o Estado de Direito e a democracia especialmente nesse momento que a gente está vivendo? Olha, eu acho que a gente está num momento de tensionamento absurdo, um tensionamento muito grande, né? Dessa ideia mesmo de Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? O Estado que se subordina ao direito, né? O direito, o Estado que é limitado pelo direito, né? Agora, essa limitação ela não está tão evidente, né? Basta a gente ver essas notícias de todos os dias, né? Então, a notícia de hoje, quentíssima, de hoje à tarde, se vê que a Procuradoria da República, segundo esses vazamentos do Intercept Brasil, né, a Procuradoria da República, que combate, né, e andou acusando várias pessoas aí de serem laranjas de diversos esquemas, se valendo de partidos políticos como laranja para pedir impedimento de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, procurador da República de piso, né, que está na base da carreira, violando, né, atribuições do Procurador-Geral da República, né,
como não conseguia essa, pela via institucional própria, que é a Procuradoria-Geral da República, pleitear o impedimento de um determinado ministro, o que faz? Manda ou faz contato com o presidente de partido e chega a remeter a peça processual para o partido intentar a ação. Então, esse é um absurdo entre mil absurdos. Juiz recomendando prova, né, instrução processual, determinando a parte, ou dizendo a parte, né, a acusação, que inclua determinado tipo de prova no processo. A acusação inclui e logo na sequência o juiz condena com base na prova que ele pediu para incluir. Então são coisas absurdas, né? Então, um juiz que condena determinado candidato, né? Vamos ser claro aqui, o Lula, né? Que era um candidato à presidência da República, que se concorresse seria eleito em primeiro turno, segundo todas as pesquisas, foi afastado por um juiz que na sequência virou ministro da Justiça do governo eleito. Isso é um escândalo mundial, em todos os jornais mundiais saiu isso, essa manchete desse jeito, ó, juiz que impede Lula vira primeiro-ministro, vira ministro da Justiça no governo Bolsonaro, e aparentemente com acordos prévios, né? Então, juízes ou ministros, procuradores da República fazendo conferências pagas, privadas, pagas, não divulgadas, né, para grupos econômicos, né, que têm muito interesse eleitoral, e simulando cenários eleitorais. Tudo isso, né, segundo esses vazamentos aí do Intercept Brasil, né, que todo mundo que vê que tem credibilidade, um jornalista premiado, ganhou o maior prêmio internacional de jornalismo, que faz isso. Toda a imprensa americana, inclusive a imprensa americana conservadora, né, avaliza o Glenn Greenwald, né, diz da seriedade dele, né, na semana passada, quando houve ameaças do governo, o mandatário maior da presidência, do país, né, diz que o sujeito vai pegar uma cana aqui no Brasil, né, com essa conversa que não chega nem à delegacia, na verdade. Não é nem conversa que se diz de delegacia, é uma conversa pré-delegacia, está abaixo disso aí, né? O tipo de papo, né? Então você vê que o primeiro mandatário do país não tem estatura para o cargo, né? Não tem postura de presidente da República, e nós não temos, infelizmente, mais institucionalidade. O que falta aqui entre nós é institucionalidade, né? Agora, como é que essa institucionalidade vai se restabelecer? Isso é difícil, né? Depois, como se diz, né, por aí, tiraram, para soluções aí, pretéritas, né, tiraram o gênio da lâmpada, agora como é que põe o gênio na lâmpada de novo? O gênio não quer voltar, não é? Então, a situação está essa. Então, infelizmente, o Estado de Direito, na verdade, que já é uma concepção, me parece, do ponto de vista crítico, se a gente vai observar de um ponto de vista crítico, já é uma concepção que tem um propósito de legitimação em poder de determinados grupamentos sociais. Se a gente for ver historicamente, isso está muito vinculado à ascensão da burguesia, né? E se observa vários modelos históricos, né? Tanto o modelo americano, o modelo francês, o modelo alemão, o modelo inglês, todos eles têm essa noção, né, de Estado de Direito. Ela está vinculada, essa noção mais recente está vinculada a essa ideia, né, de uma ascensão da burguesia ao poder. Talvez, então, o Estado de Direito, se a gente for na raiz da questão, né, e numa concepção menos dogmática do que é o Estado de Direito, talvez o Estado de Direito, aí já numa segunda reflexão, ele esteja revelando o que é também, né, nesse momento. E o que é muito triste para a gente, né, a gente que é do direito e que crê nessa cantilena, né, o que acreditou, né, o que prega nisso, o que acredita, né, tem que saber que essas coisas têm limite, né?
aquela história, né, que se diz, né, o Estado de Direito muito vinculado à noção de constitucionalismo também, e se diz, né, se a gente vê os constitucionalistas, eles dizem, né, o direito constitucional é um direito que gira em torno de si mesmo, na verdade. Né? Então, quem dá garantia a ele, né, ao funcionamento das instituições são as pessoas, são os acordos que têm que se manter. Se os acordos se rompem, né, ou se busca essa ruptura, não é, a coisa toda degringola, e vai ralo abaixo. Bom, Ariane, deixa eu refrescar essa conversa aqui, já estou até suando, que o brasileiro dá uma aula, né? Ariane, nós tivemos a caminhada esse final de semana. Isso. Como é que a gente pode perceber do BEMPET, a sociedade de Nova Lima e o direito dos animais? Bom, a do BEMPET, na verdade, ela surgiu porque a gente precisa de conscientizar a população, né? A Nova Lima não tem muitas políticas públicas sobre os animais e a gente percebe como que a população vem crescendo e como que isso é um problema tanto para os animais quanto para as pessoas também, porque a gente parte de um conceito da saúde única, que é um conceito mundial, em que a gente não pode, em que a gente tem que trabalhar os conceitos indissociáveis da saúde animal, da saúde humana e da saúde ambiental. Então, se uma dessas saúdes está descontrolada, ela vai atingir as outras duas. Então, não adianta nada você cuidar da população enquanto você tem uma população animal que está doente nas ruas e que pode acabar afetando a população humana que está vivendo na cidade. Então, a gente entra com essa forma de conscientização para explicar isso também para as pessoas. Além de mostrar que os animais também são seres sencientes e que a gente precisa de... se a gente tem uma empatia com uma pessoa que tem sentimentos, a gente tem que ter essa empatia também com o animal, porque ele também passa por aquilo que a gente passa. A gente tem que mostrar para as pessoas isso, a gente tem que trazer essa questão da empatia, a gente tem que explicar que eles têm direitos, a gente tem que entrar com esse trabalho de conscientização para a população e trazer isso à tona nas pessoas. Como é que você entrou nesse projeto? Então, eu entrei chamando a Juliana, falando, olha, Ju, que ela era da ONG antes de mim. Daqui a pouco a Ju vai entrar. Isso. E eu falei, então, quero ajudar, quero resgatar esses bichos, quero fazer um movimento aí, porque eu sei que, né, eu sinto essa empatia e me dói a situação que eu vejo os animais na rua. E aí ela me chamou num primeiro momento, que era realmente um grupo que tinha um olhar maior sobre essa coisa do resgate, de ajudar os animais, até a gente passar por uma maturidade de pensamento e perceber que resgatar os animais não ia fazer de fato diferença na cidade. A gente precisava de uma coisa mais ampla, porque se você resgata aqui, eu vou estar enxugando um gelo, porque a gente vai resgatar aqui, vai ficar caro para cuidar desse animal, e um vizinho ali na frente vai jogar mais 3 na rua. Então não vai fazer realmente o trabalho que a gente precisa, que é trazer para as pessoas a consciência de que elas não podem abandonar o animal, elas não podem tratar o animal como coisa, elas não podem fazer o que bem entender, como se ele não tivesse essa senciência também. Então a gente criou essa maturidade e voltou o grupo para conscientização social, com trabalhos em conjunto com a prefeitura, porque só assim que a gente ia conseguir atingir realmente a cidade, a população, e fazendo essa conscientização também pelas redes sociais e tendo sempre contato com a população quando a gente pode. Por exemplo, na caminhada, né, que a gente traz, que a desse ano foi o controle ético populacional, então a gente sempre liga a conscientização aos nossos trabalhos. Fora as divulgações que tem. Exatamente. O cachorro tá perdido. E o pessoal do BEMPET. Isso, exatamente. Como é que está Itabirito? O que Itabirito pode ensinar para Nova Lima? Primeiramente, eu quero parabenizar as meninas do BEMPET. Ari, eu acho que é muito importante esse trabalho. A do BEMPET já começou por onde realmente eu vejo que tem que começar. Conscientização. Durante anos, e muitos anos, tinha esse conceito. Vamos tirar da rua, vamos colocar no abrigo, que no abrigo vai resolver. O que começaram a perceber? Tudo que se retira da rua, bota no abrigo,
em muito pouco tempo ele é substituído de novo nas ruas. Isso. Ou seja, você está literalmente enxugando o gelo, conforme você falou. Aí veio a segunda fase, vamos fazer eutanásia para controle populacional. Abominável essa ideia. Graças a Deus, hoje em dia, isso também é um consenso. Não se pode mais fazer. Então, o que fazer? E aí as pessoas começaram, vamos castrar. Realmente, controle populacional envolve castração, é um ponto muito importante, mas não é o único. Não é a única forma. Todo mundo vem, vamos castrar, 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 e eu garanto, é enxugar gelo. É enxugar gelo. Se você não conscientiza a população, por quê? Você pode castrar todos os animais de rua. Porque os que vão parar na rua não são filhos dos que já são de rua. São filhotes daquelas pessoas que têm casa, não têm responsabilidade e abandonam novamente. Então, assim, é muito bacana esse trabalho. O caminho é conscientização em Itabirito. Nós demoramos um pouco para acordar, que vamos conscientizar o pessoal. E hoje, assim, a nossa maneira educativa lá são palestras antes das pessoas agendarem, todo mundo para fazer a castração tem que participar de uma palestra educativa, ou seja, o município, isso seria a prefeitura, né? Ela arca com o procedimento cirúrgico, a esterilização do animal, mas o pagamento da população seria abrir a mente e assistir uma palestra educativa. Então a gente ainda está caminhando com a questão educativa. Lá existe ainda um abrigo, mas esse abrigo hoje ele tem apenas os animais que são antigos, né? Que não tem condição de voltar para a rua, porque eles já se acostumaram. E hoje lá a gente tem um projeto Volto Castrado, que é o animal, ele a gente fala, né? Você resgata, captura, esteriliza e devolve, né? É o SED. Sim. E a gente faz isso hoje, e o mais bacana é que quando eu comecei há um tempo atrás, as pessoas, que absurdo, estão soltando os animais na rua, não pode ser feito dessa maneira, e hoje elas pedem, você vai levar isso, o animal de rua, cão comunitário, você vai levar, mas você pode, por favor, depois, você devolve, você me entrega, e é muito bacana você ver que o caminho é a educação. Você educa a população, faz o trabalho que tem que ser feito, né? Você precisa ajudar, não é só a educação, mas é o conjunto de tudo que entra em saúde única, né? É o caminho, realmente. É desafiador? Nossa! Eu acho que tudo que você insere de novo, primeiro as pessoas vêm com as pedras nas mãos, vêm, né, com aquele receio de aceitar, e depois de muito apanhar e trabalhar e ver, aí ela, não, até que tá dando certo, vamos dar crédito para esse pessoal aí. E assim, em Itabirito eu elogio sempre a equipe, porque são funcionários, né, da prefeitura, são funcionários públicos, mas não tem absolutamente ninguém na equipe de serviço de controle animal que não seja totalmente vocacionado e que seja atuante na causa, dentro ou fora de serviço. Então isso eu acho que faz toda a diferença. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta, a gente troca o time aqui, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral, não saia daí. Viemos ver a banda tocar e namorar com meu marido. Aí é um sentimento de recordação, de fase de criança, a gente vê as crianças correndo, participando, os pais. É um sentimento de família, é trazendo a família de volta. Um projeto como esse é interessante para a gente poder ver que nada está perdido, sabe? Ainda a gente pode tocar o coração de crianças. É um projeto para a cidade, assim, que é muito interessante para todos nós. Assim. Recorda tudo na vida da gente, infância de Nova Lima. Pessoal, vem aqui curtir uma música boa. Aqui tá muito boa. É uma descoberta, é um tesouro que a gente tem na cidade da gente, essas bandas, sabe? Eu gosto muito. Quanto você teve que lutar para sobreviver? Cheguei no ponto de catar lixo para mim dar para meus filhos, porque se eu comesse, eles dois iam ficar sem comer. Se eu comesse aquele lixo que eu catasse, eles dois iam ficar sem comer. Então eu preferia ficar com fome e dava para eles comer. Quer saber como você ajudou a mudar essa história? Acesse lbv.org/histórias. Apoio TV Banqueta. Viemos ver a banda tocar e namorar com meu marido.
pareço. É um sentimento de recordação, de fase de criança, a gente vê as crianças correndo, participando, os pais. É um sentimento de família, é trazendo a família de volta. Um projeto como esse é interessante para a gente poder ver que nada está perdido, sabe? Ainda a gente pode tocar o coração de crianças. É um projeto para a cidade, assim, que é muito interessante para todos nós. Assim. Recorda tudo na vida da gente, infância de Nova Lima. Pessoal, vem aqui curtir uma música boa. Aqui tá muito bom. É uma descoberta, é um tesouro que a gente tem na cidade da gente, essas bandas, sabe? Eu gosto muito. Quanto você teve que lutar para sobreviver? Cheguei no ponto de catar lixo para me dar para meus filhos, porque se eu comesse, eles dois iam ficar sem comer. Se eu comesse aquele lixo que eu catasse, eles dois iam ficar sem comer. Então eu preferia ficar com fome e dava para eles comer. Quer saber como você ajudou a mudar essa história? Acesse lbv.org/histórias. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com a Cultura Geral, essa é uma correria aqui dos bastidores aqui, mas isso faz parte da TV também, né? Ô Ju, deixa eu voltar com você aqui. Como é que a gente pode perceber se o resultado não só de uma campanha, mas o BEMPET está com quanto tempo de atuação, mais ou menos? A gente começou no finalzinho de 2015, mas nos tornamos associação mesmo em 2017. Então a gente tem aí 2 anos e um pouquinho de atuação como associação. E assim, durante esse período, mesmo quando ainda não éramos formalizados, a gente percebeu exatamente o que a Tamires falou no outro bloco. A dificuldade das pessoas entenderem o conceito do que é, por exemplo, controle ético populacional, de como lidar com a problemática do volume extenso de animais em situação de rua. E no início foi um desafio, porque o que a gente mais fazia nas redes sociais era falar: a do BEMPET não resgata, desculpa. Porque a população vem atrás de você com a intenção de: nossa, tem um animal numa situação péssima de saúde aqui na rua, acabou de ser atropelado, do BEMPET recolhe? Aí a gente fala: não, a gente não tem recursos financeiros e não é a forma sustentável de resolver o problema. A gente consegue te ajudar. Então a maturidade da associação foi durante esse período de entender a necessidade, a carência da população de conhecimento e de recursos e tentar atuar desta forma, como ponte entre população e poder público. Uma ONG, uma associação, ela nunca deve absorver o problema público. Ela deve dar o caminho, dar as orientações, por ser um grupo focado naquele determinado assunto. Como é que você vê as políticas públicas, principalmente municipal, nesse sentido? A primeira caminhada que a gente fez, ela foi com o objetivo de recolher assinaturas em prol de 2 leis que eram a favor da causa animal em Nova Lima. Leis criadas em 2014, se eu não me engano, pelo Fausto Nichini. E essas leis, elas previam um fundo de proteção animal e um conselho de proteção animal. E nos chamou a atenção porque, de fato, o que Nova Lima precisava era de um grupo consciente que entendesse de leis, que entendesse de proteção animal e que conseguisse casar essas duas coisas. A necessidade da população, a carência da população novalimense versus o que podia ser feito no âmbito da lei, no âmbito da Câmara Municipal, da Prefeitura, enfim, dos órgãos públicos de forma geral. E essa lei ela já tinha sido feita, mas ela não estava regulamentada desde 2014. Então a gente veio em 2016 reforçando a necessidade da aplicação dessa lei. E ela foi regulamentada depois que a gente levou um calhamaço de quase 2.000 assinaturas na prefeitura e falando: tá aqui, ó, todo mundo eleitor de Nova Lima apoiando as 2 leis. Só que até hoje elas não entraram em pleno funcionamento. Então hoje a gente ainda bate na porta da Câmara, bate na porta da Prefeitura. O atual prefeito e vice-prefeito já nos receberam para falar sobre essas leis, mas por questões administrativas a gente ainda não conseguiu colocar a coisa para funcionar. Vocês podem ajudar, Tamires, de alguma forma? De que forma que vocês podem ajudar? Que caminho que vocês usaram em Itabirito que funcionou muito bem? Na verdade, nós tivemos uma lei, que é a 2620, que se eu não me engano é de 2014, eu não estava no serviço ainda.
E a nossa lei, ela ficou inclusive ultrapassada e hoje a gente adota a 21.970, que é a lei estadual, e hoje ela nos atende. A gente está trabalhando, né, com uma nova lei. Um município que eu gosto sempre de citar é Lafayette, o Conselho de Lafayette, eles têm uma lei lá municipal excelente. Então a gente está ainda no trabalho de criar essa lei municipal, né, mais adaptada, mas hoje nós usamos a estadual, né, que já cobre grande parte dessas coisas, e é um compromisso do município. A lei estadual 21.970, inclusive para quem quiser pesquisar em casa, ela é muito completa. Ela dá o norte exatamente do que o poder público municipal, ou seja, a prefeitura, precisa fazer para existir o controle ético populacional de animais, sempre com o apoio do Estado. Então, assim, é óbvio que a questão ela é de saúde. Ela, inclusive, impacta o Sistema Único de Saúde pelas questões que a Ari falou no outro bloco. Então, assim, doenças como esporotricose, leishmaniose, a própria raiva, que, inclusive, esse ano, infelizmente, né, várias cidades mineiras não vão ter a vacinação antirrábica. Isso tudo tá dentro dessa questão do controle ético. E a lei vai dando todos os caminhos de recolher o animal, tem que microchipar. É importante que o Estado tenha um banco onde tenham todas as informações coletadas desses animais que foram resgatados. Esterilização, que é a castração. Devolução para a rua, no caso de um cão comunitário. E aí o caminho é dado. Só que a aplicabilidade, né, tá? É que a gente ainda precisa de ficar ali, ó, cobrando em cima, porque é difícil. Ô Ricardo, queria te fazer uma pergunta antes de a gente encerrar o programa. A democracia virou um estado terapêutico. Todo mundo fala em democracia, mas às vezes sem saber o que significa de fato. A gente está vivendo um momento em que está todo mundo entorpecido com esse processo. A questão é de saber. A gente nunca teve uma educação muito voltada, né, para a demonstração e dessas vantagens, né, de uma democracia, né, de um governo democrático. Então, a democracia muitas vezes virou uma palavra vazia. Essa que é a questão, né? Então, se a gente for fazer um levantamento aí, ou aliás, a coisa aí de uma semana ou duas, houve uma circulação aí na imprensa de uma determinada pesquisadora aí de uma Universidade Paulista, ou do Rio, não estou lembrado exatamente aqui agora, mas dizendo, né, acerca uma pesquisadora desses movimentos de radicalidade extremada aqui no Brasil, né, ou de bolsonarismo, né, dizendo que muitas das pessoas que elegeram o Bolsonaro, por exemplo, gostariam de uma radicalidade ainda maior, né? Isso que é. Então você vê a pauta, né? Então você vê, muitas vezes se pensa aí, a questão é saber quem tem compromisso verdadeiro com a democracia. Essa que é a questão, né? Nós somos ensinados a isso, a ver a validade dela, ou saber discutir, né? Qual que é uma vantagem da democracia? É o quê? Porque nós somos uma sociedade multifacetada, né? Uma sociedade conflituosa, uma sociedade que tem desejos e desígnios, né, para si mesma que são distintos, né? E a gente tem que saber conviver, né? Tem que saber conviver, ninguém é dono da verdade, temos que debater, né? Ter um espaço institucional para um debate, né? E para uma resolução conjunta, né? Afinal, estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos no mesmo barco. E onde o barco vai é que... Mas podemos ter esperança? Uai, espero que sim, né? Gostaria, temos que ter esperança, né? Não podemos jogar a toalha, não. A toalha nós não podemos jogar, né? Temos que insistir, né? Insistir nisso, insistir nessa formação das pessoas, né? Nas virtudes da democracia, né? O fato é que, para tanto, as pessoas têm que saber, né? Têm que ser educadas. É o mesmo caminho, na verdade, né? Esse mesmo caminho. Tudo isso que as meninas estavam dizendo aí acerca dessa política aí de controle animal, né? A gente pensa, ó, muito disso já foi feito, né? O que é um sacrifício, né? Eu não esqueci do termo. Eutanásia. Eutanásia. Aqui entre nós já houve coisas piores do que a eutanásia, né? Para esse efeito de controle, né? É o que esterilização involuntária, ó, já houve muitas aí, né?
Muita, inclusive, olha, curiosamente, nessa é uma notícia na imprensa também, acho que de ontem, né, de uma senhora que pediu que tinha 8 filhos, ou 9 filhos, 10 filhos, o Ministério Público pediu a esterilização involuntária dela, um juiz deu, e agora ela está pedindo indenização e parece que ganhou. Né, ganhou uma indenização. Então a coisa está nesse nível. Pois é, a coisa está nesse nível, né? Mas é uma esterilização involuntária, né? Então, aqui em Belo Horizonte parece que tem precedentes aí no sentido para a população de rua, né? Drogaditos de rua, casos de esterilização involuntária dessas pessoas por atuação do Ministério Público. Creio que há alguma coisa do gênero, pelo menos ouvi um ruído, aí não vou afirmar categoricamente, mas então esse tipo de solução aí, né, é uma solução que me parece de desumanização das pessoas, né? Quando vocês estão querendo aí nesse discurso aí humanizar os bichos, tem gente desumanizando as pessoas, né? Então é um contraponto. Exatamente, até pegando um gancho, eu acho que são 2 direitos que todo mundo tem que ter. O direito de saber, mas de saber de verdade, do conhecimento na íntegra, e o direito de decidir. E o que eu falo muito, principalmente depois que eu entrei na proteção animal, é que a partir do momento que você adquire conhecimento, você tem 2 opções. A de negligenciar esse conhecimento e continuar agindo igual, entre aspas, aí um bobo da corte, ou de mudar a sua postura e optar por aquilo que para você democraticamente faz mais sentido. Muito bem, gente, acabamos o programa, espero que tenham todos gostado. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Agradecendo aqui o Ricardo Brasileiro, meu grande amigo intelectual. Ju, né? Volta daqui a pouquinho. E Tamires, muito obrigado, viu, gente? Bom, gente, amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Um grande abraço.